Doutora Sabrina Dal Bosco possui mais de 13 anos de experiência em projetos estratégicos nas áreas de inovação social e saúde digital. Mestre e doutora em epidemiologia, com MBA em gestão da inovação e saúde. Atuou na liderança de times e gestão de projetos de transformação digital, na saúde e na diretoria de compromisso social no Hospital Sírio-Libanês. É pesquisador e docente do programa de mestrado e doutorado de Ciências da Saúde da Faculdade Sírio-Libanês. Bom, não sei se eu dou bom dia, boa tarde. Meu nome é Sabrina, como eu já fui apresentada, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a apresentação da professora Patrícia e do professor Milton vai me ajudar bastante, porque a minha apresentação corrobora muito com o que eles trouxeram. E meu papel aqui é muito mais fazer uma provocação exatamente embasado no que os professores apresentaram agora para a gente. Para onde que eu... Aqui? Bom, eu quero começar com essa imagem. Eu não sei se alguém aqui imagina de onde seja. Essa imagem ela foi publicada essa semana no The New York Times e é uma foto do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, então não sei se tem mais pessoas gaúchas aqui com a gente hoje. O sentimento, né, de querer pegar um barco e ir para lá ajudar. Enquanto a gente está aqui conversando, tem pessoas ainda nos telhados esperando para ser resgatadas. Até agora, esse número já passou, antes de entrar aqui já estava em mais de 2 milhões de pessoas afetadas por essa, né, crise climática que a gente vem vivendo, e essa é só uma das consequências, não é a primeira, não é a última, e elas vão acontecer cada vez mais frequentes. Então, aquele mapa lá é hoje como que está, né, o atingimento nos municípios do estado. A gente tem, né, muita gente ainda sendo resgatada, como eu falei, mas o que isso tem a ver com a saúde digital? Bom, acho que muitas coisas, né? Eu acho que o professor Milton e a professora Patrícia elencaram algumas coisas aqui sobre sustentabilidade, crise climática, papel da ESG nas empresas. Mas aqui, pensando em saúde digital, eu trouxe alguns pontos para a gente pensar enquanto profissionais da saúde, né? As redes sociais de vocês, se vocês estão acompanhando, né, as notícias também, elas estão repletas de profissionais da saúde se disponibilizando para fazer, né, trabalho voluntário. Tem organizações organizadas também, né, trabalhando para esse enfrentamento. Então, eu acho que existem várias questões que a gente precisa estar preparado enquanto profissional da saúde para não só, né, a gente poder apoiar numa crise climática, numa emergência de saúde. A gente já viveu outras, né, no Brasil, e de pandemia, eu acho que foi a nossa maior, né, da nossa geração. Mas existem algumas formas e premissas que a gente precisa estar preparado para enfrentar uma catástrofe como essa. Então, aqui é que eu trouxe alguns pontos, né? A plataformas de comunicação, esse compartilhamento rápido, aonde essas pessoas estão localizadas, como que a gente né, confia na informação. A gente está num momento de muita fake news também, então como que a gente, enquanto profissional da saúde, dissemina informação baseada em evidência, né? Os serviços de telemedicina, telesaúde, né? Rapidamente, como que a gente disponibiliza um serviço tanto de teleemergência, mas também para seguir com telemonitoramento de pacientes com condições crônicas. A gente vê, né, a disponibilidade, o uso de drones que já conseguem suprir com medicamentos as regiões afetadas que não conseguem chegar nem por via terrestre e nem via aérea.
E pensando em inteligência artificial, né, a gente também já tem modelos preditivos que a gente pode, então, usar para prever o comportamento desses padrões e distribuição de doenças daqui para frente. Bom, então, trazendo um pouco o nosso cenário de hoje, nesse momento, né, agora eu queria que a gente desse um pulo no tempo, né, e olhasse como que a tecnologia ela evoluiu ao longo de toda a nossa história. Quando a gente olha lá para trás, né, quando a gente pensa lá no início, nos primórdios, a tecnologia ela demorava muito tempo, né, para a gente conseguir perceber uma mudança radical na forma que a gente vive. Nesse século, a gente já vê isso acontecendo de formas muito rápidas, cada vez mais rápidas. Eu estava até comentando com um colega meu mais cedo que o nosso HD humano não está processando o tanto de informação que está disponível a cada segundo. Então, como que a gente acompanha, né? Como que a gente se prepara, enquanto profissionais da saúde, para também lidar, né, com essa evolução constante de tecnologia que a gente tem à disposição? Acho que em outros segmentos, o uso da tecnologia, a incorporação, ela ainda é muito mais rápida. A saúde sempre, talvez, por várias questões, é o segmento que demora um pouquinho mais para a gente incorporar, né, o uso da tecnologia. Bom, e aí eu não sei se todo mundo sabe, se alguém aqui já trabalha com telemedicina, mas existe um legado, uma história no nosso país em relação à saúde digital. A gente tem um marco importante, que é a pandemia, né, eu vou mostrar para vocês, mas antes da pandemia, a gente já traz um histórico no país de muitas iniciativas muito relacionado no contexto das universidades, então voltado a pesquisas que já mostravam, traziam evidências do quanto a saúde digital ela pode ser uma solução disruptiva para o nosso país. Nosso país, né, tem proporções continentais, então o uso, né, desse apoio remoto, ele faz muito mais sentido do que talvez em outros países que já têm essa tecnologia muito melhor incorporada do que a gente. Bom, quero começar trazendo para vocês, essa foi a minha tese de doutorado. Lá, isso aqui, a gente publicou ano passado um artigo, mas esse aplicativo a gente desenvolveu em 2015, 16. Então, olhem o tempo que isso já faz. Esse aplicativo ele foi financiado pelo Ministério da Saúde e a gente disponibilizou para todas as unidades básicas de saúde do país, mas, durante o estudo, a gente avaliou o quanto esse app ele poderia apoiar os profissionais de saúde, especialmente os médicos, na orientação nutricional de pacientes, e aqui, especialmente com hipertensão. A gente sabe, né, que a gente tem uma dificuldade de colocar profissionais nutricionistas em todos os lugares do país, assim como outros profissionais da equipe multi. Então, foi uma tentativa de começar a trabalhar essas habilidades em relação à equipe multiprofissional, que, enfim, essa é uma discussão, né, que o professor Milton e a professora Patrícia também provocaram aqui, e que eu também quero trazer que isso é mais do que urgente, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Aqui eu tenho dois estudos que a gente realizou. Isso aqui, gente, também antes da pandemia. Esse primeiro é um projeto de teleoftalmologia que a gente implementou consultórios em todo o estado do Rio Grande do Sul, aonde um oftalmologista à distância, vocês podem ver lá na foto na telinha, fazia todo o controle da cadeira e o exame de refração. Isso eu estou falando em 2016 também. Então, isso faz muito tempo, né? Isso foi antes da pandemia, a gente já tinha uma série
de evidências, né, com esse consultório remoto, a gente mostrou que 70% das condições oftalmológicas elas foram resolvidas sem a necessidade de ver um oftalmologista presencial. Então, esse é uma taxa, né, de resolutividade muito grande quando a gente pensa numa especialidade que usa muita tecnologia para fazer, né, toda a avaliação. Da mesma forma, a telesaúde no nosso país ela já está muito bem incorporada quando a gente pensa em regulação ambulatorial, regulação de caso, discussão de caso complexo. Então, tudo isso faz com que a gente melhore, né, como a nossa rede de atenção, as redes, né, de atenção à saúde, distribui os nossos recursos no país, fazendo com que as pessoas fiquem menos tempo em fila de espera, menos tempo esperando uma consulta com um especialista. Bom, e aqui a gente teve, então, o marco, né, que foi a pandemia da Covid-19. Anteriormente, a gente não tinha serviço de teleconsulta no país, porque no nosso país ela ainda não estava regulamentada. Durante a pandemia, né, numa crise, e as crises, geralmente, elas são disruptivas na forma que a gente vive, então a gente viu esse aceleramento da incorporação, né, das plataformas e de vários outros possibilidades de fazer uso da telemedicina no país a partir de 2020. Eu vou mostrar para vocês a gente realizou aqui no Sírio-Libanês um projeto de teleconsulta para todas as regiões do Brasil foram envolvidas. Foram 10 mil consultas, onde a gente pegou os pacientes que estavam esperando uma consulta presencial, né? As consultas eletivas tinham sido suspensas naquele momento. Então, eu queria mostrar para vocês qual foi a primeira percepção no contato com essa tecnologia, tanto dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde que precisaram rapidamente se adaptar e fazer uso dessa tecnologia. Eu acho que não está saindo o som. Posso colocar? Querem que a gente passe no final? Tá bom. Eu posso passar o final, gente, enquanto... Pode ser? Depois eu passo o depoimento para vocês, que eu acho que traz um pouco da nossa cultura, né? Como a gente pensava antes da pandemia e como rapidamente também a gente consegue incorporar uma tecnologia nova numa situação de crise. E aí, passando por esse marco, né, em relação à telemedicina no Brasil, né, que depois de algum tempo foi regulamentada, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que a gente tem num programa que chama PROAD SUS. Eu não sei se vocês todos sabem, mas o Hospital Sírio-Libanês é um hospital filantrópico.
E a forma que a gente pratica, uma das formas, filantropia aqui no hospital, é por meio desse programa, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, onde a gente executa projetos para todo o Brasil, né? O nosso foco nos projetos de saúde digital é a gente ampliar o acesso e a qualidade, especialmente no norte e no nordeste do país. Então, esse projeto, a gente atua no Ceará e na Bahia, e aqui eu não estou falando das capitais, eu estou falando do sertão nordestino, aonde a gente conecta os nossos especialistas aqui do Sírio-Libanês em diversas especialidades diferentes, em consultas trianguladas, onde o profissional que está lá do outro lado, o médico geralmente, junto com o paciente, conectam aqui com a nossa equipe para discutir algum encaminhamento clínico. E aí, trazendo um pouco, né, para essa questão da multidisciplinaridade, a gente também tem feito essas discussões muito inspirado nos rounds, como a gente vê no ambiente de UTI. Então, hoje a gente tem aqui do nosso lado um especialista focal, um nutricionista, um enfermeiro, um fisioterapeuta, juntos para atender o mesmo paciente que está do outro lado e desenhando esse plano de cuidado. A gente já fez até hoje 8.000 teleinterconsultas, a gente tem mais aí de quase 7.000 pacientes atendidos e 90% dos problemas são resolvidos lá na cidade dele, na UBS dele, sem ele precisar se deslocar horas de carro, de barco e de outros meios de transporte para chegar numa especialidade, num especialista, numa capital. Isso tem tudo a ver também quando a gente pensa o papel da saúde digital, né, na sustentabilidade, na saúde planetária, que a gente, né, tem esse conceito também. A gente está fazendo um estudo para a gente avaliar a redução de pegada de carbono, né, que a gente estima evitar, quando a gente monitora, né, reduz essa necessidade de transporte terrestre até grandes centros. A gente também, assim como a gente tem para o Nordeste do país pensado na atenção primária, outro projeto, né, pelo mesmo programa, a gente atuou durante 20 meses em 16 UTIs do Norte e do Nordeste do país, onde a gente tinha mortalidade de 70%. Então, a gente viu uma redução nesse tempo de 30% da mortalidade. Essas visitas multiprofissionais, ela acontece aqui na telemedicina do hospital, e a gente passa visita em 160 leitos por dia. Então, quando a gente vai ali na nossa área de atuação, as pessoas têm a sensação que a gente está entrando num escritório, né? Então, a telemedicina ela ainda ela não é assim tão... A gente não percebe que aquilo é uma assistência à saúde. Então, quando as pessoas entram e vê profissionais discutindo casos, né? Essa aqui é uma imagem da nossa equipe, é muito interessante. Vocês estão convidados também para conhecer como acontece esse serviço e como foi o treinamento desses profissionais, né? Quando a gente fala em telemedicina, é muito mais do que a gente colocar, né, um profissional atrás de uma telinha. Existe todo um preparo, um treinamento, um desenvolvimento de novas habilidades que esses profissionais precisam adquirir para fazer esse contato com, seja ele o paciente, seja ele outro profissional de saúde do outro lado. E aí é que eu queria provocar também, que eu acho que isso vai exigir dos profissionais de saúde, uma nova habilidade. Essa aqui é uma plataforma que a gente desenvolveu, porque a gente não encontrou no mercado disponível, para fazer os atendimentos em tele-UTI. Então, quando a gente fala em multidisciplinaridade, a gente que está ainda descobrindo como a gente faz isso entre os profissionais da saúde, imagina quando a gente pensa que a gente precisa incluir ainda nesse time profissional de TI, né, desenvolvedor, o designer. Né? Hoje, no nosso time, eu tenho quase 100 pessoas na minha equipe,
e eu tenho profissionais de saúde, eu tenho designers, eu tenho o pessoal de infra, tem desenvolvedor, e todo mundo tem que trabalhar junto para a gente conseguir fazer um produto como esse. Né? Então, vai muito além de sentar atrás da telinha e atender um paciente. Né? A telemedicina exige da gente, profissionais de saúde, também, né, habilidade para ajudar na construção de melhores ferramentas. Eu li um artigo essa semana que fala que a gente precisa, para melhorar o sistema de saúde, digitalizar o front-end e aumentar o back-end. Ou seja, né, melhorar a forma que a gente desenha a jornada dos pacientes, né, como a gente desenha, como a gente está entregando esse cuidado a partir do uso da tecnologia, e como que a gente constrói mais infraestrutura por trás, né, novas tecnologias, uso de IA, para dar conta e ampliar a capacidade operacional. Essa semana eu fui para Brasília, no evento da AWS, e a gente estava conversando, né, sobre a questão lá do Sul, e eles falaram assim, a gente está ajudando o governo do Estado a subir todo o banco de dados para a nuvem, porque ainda era um banco de dados, né, físico. E como a enchente, né, chegou nos prédios também do governo, então foi uma operação muito intensa para subir todos os bancos de dados para a nuvem. Então, dados também é um ponto, né, que a gente discute muito, talvez seja o ponto mais de insegurança hoje, quando a gente fala em saúde. Bom, e oportunidade? Quais são as tecnologias mais emergentes? O que está acontecendo nesse momento e que a gente tem que estar atento? Né? Eu acho que esses são o top 5, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mas eu quero chamar a atenção para o último, né? Sobre o diagnóstico remoto e como a capacidade que a gente tem de monitorar as pessoas em tempo real. Né? Então, hoje os nossos dados, se vocês usam, né, um dispositivo, seja ele relógio, né, seja ele celular, eles podem produzir dados de saúde. Né? E esses dados eles podem ser utilizados para alguma coisa. Então, eu acho que é nesse momento de transição que a gente está, como a gente usa, né, melhor, primeiro como a gente coleta e depois como a gente explora e usa, analisa esses dados enquanto profissionais e gestores de saúde. Eu acho que não é falta de dados, quer dizer, também a gente vai falar, mas talvez, ou especialmente como a gente coleta, onde a gente armazena e como a gente está analisando esses dados para melhorar o cuidado em saúde de uma forma geral. E aí aqui, eu acho que tem esses 4 blocos, que para mim esse talvez seja um dos slides mais importantes, que sinaliza, né, onde a gente tem os nossos maiores desafios e oportunidades enquanto profissionais na área da saúde. Então, a gente tem, né, os facilitadores tecnológicos, que a gente já falou, agora só se fala em IA generativa, né? Mas a inteligência artificial como um todo, como a gente usa, né, os dados, e também conversando essa semana nesse evento da AWS, a gente estava discutindo sobre isso. Hoje, no Brasil, a gente tem um viés nos nossos bancos de dados que ele não é representativo da nossa população. Né? Então, a gente não tem diversidade de raça, diversidade social, diversidade de idade nos bancos de dados para a gente fazer bons modelos de inteligência artificial. Então, a gente está num caminho que a gente precisa dar passos para trás e, ao mesmo tempo, que a tecnologia, ela, né, a forma que a gente pode usar a tecnologia, ela vai avançando de forma exponencial. Tem os facilitadores, né, de humanos, eu diria, e que talvez sejam os mais importantes, né, como que a gente desenvolve habilidade, soft skills, né, como a gente chama, nos profissionais,
para que eles estejam aptos a utilizar esse tipo de tecnologia. E, com certeza, a comunicação é uma das principais. A gente tem também, né, as questões regulatórias, legais, né? Então, tem que pensar em relação à privacidade de dados, né? Acho que quem está em instituição de saúde sabe o quanto isso é importante. Talvez esse seja o ponto mais de dor nesse momento, né? Vazamento de dados, tem uma série de questões importantes de acordo com o volume que a gente vai cada vez mais armazenando de informação. Letramento digital, né? Ele é fundamental não só do profissional, mas dos pacientes, né? A gente sabe que a gente tem hoje um novo perfil de paciente que busca pela conveniência, né, de atendimento. Hoje, eu prefiro ser atendida da minha casa na hora que eu tenho um espacinho, né? E a gente vê esse comportamento sendo cada vez mais assumido, né, pelas pessoas de modo geral. Não quero mais ter que andar, me deslocar até um consultório para buscar uma receita. Aqui eu trouxe uma imagem do nosso núcleo. Essa foi uma operação que a gente montou durante a pandemia, que é para mostrar para vocês, né? Claro, o atendimento em si, todo o monitoramento de dados, mas esse acrônimo que está na parede, Inovar e Aproximar, ele vai trazendo para o profissional uma sequência de passos que ele precisa fazer e como ele deve se comunicar com quem está do outro lado da tela. Então, aqui tem uma série de insights importantes que vai desde como eu vou abordar a pessoa que está do outro lado, qual vai ser o meu fundo de tela, né? O tempo que eu vou ficar nessa conexão, se a conexão falhar. Então, tem uma série de questões que podem acontecer ao longo desse atendimento, que é diferente de um contato presencial, e que os profissionais de saúde precisam ser treinados, né? A gente precisa aprender a fazer isso. Hoje a gente não aprende como que a gente faz, né, toda essa conexão. Então, desde a hora que chega até a hora que sai, tem todo um passo a passo, uma jornada, eu diria, para fazer esse atendimento remoto na saúde. Mas o que a gente vê, apesar dessa capacidade tecnológica e de operação e de atendimento estar se expandindo, né? Talvez a necessidade ela está indo para um lado um pouco contrário. E a gente não está conseguindo deixar os dois, né, em sinergia. E eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente pensa em inovação social, né? Quando a gente pensa em design, quando a gente pensa em cuidado centrado na pessoa. Como é que a gente coloca a pessoa no centro para que, de fato, a gente consiga entender a necessidade? Qual é o problema que eu estou resolvendo? Muitas vezes as pessoas chegam, eu quero usar inteligência artificial. Mas para quê? Qual é o seu problema? O que a gente quer resolver para a gente entender depois, né? A tecnologia ela é uma consequência, né? Ela vai ser uma escolha adaptada à nossa necessidade. E talvez hoje a gente está invertendo um pouco a forma que a gente olha para a tecnologia. Ela parece vir na frente, né? Primeiro eu vejo a tecnologia que está disponível, o que eu tenho de mais moderno, e depois eu tento encaixar ela no meu processo, no meu dia a dia. Então, eu acho que a gente vive esse paradoxo, né? A tecnologia, essa é uma foto lá em Belém, no Pará. Eu tirei numa visita que a gente fez para implantar um dos nossos projetos, da janela de um hospital. Quando a gente olha, né, a gente vê essa desigualdade social, que tem um hospital dentro de uma comunidade, basicamente, né? E a gente consegue perceber que a tecnologia, ela tem sim uma capacidade tremenda de aumentar o acesso
a saúde, né, a qualidade também. Eu posso chegar, né, talvez a outros tipos de atendimento para lugares remotos que antes não teriam, mas eu também corro o risco de aumentar as inequidades de acesso, né? Por exemplo, quando a gente chega num hospital como esse, muitas vezes os profissionais de saúde não têm nem e-mail, não sabem nem mais, não lembro nem a senha. Então, a realidade do nosso país ela é muito complexa ainda, né? E vive em polaridades diferentes. Então, isso é extremamente importante quando a gente pensa, né? No atendimento, na incorporação da telemedicina, o quanto a gente está investindo em letramento, não só para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde. E aí, agora eu vou passar um outro vídeo que eu acho que agora vai passar, que conta um pouco, né, como a gente trabalha, né, eu acho que um caso para a gente poder, de fato, trabalhar com saúde digital inclusiva. O último mais impactante foi a Ilha do Marajó. São 300 mil habitantes e nós estamos no único hospital da ilha, que só tem 7 leitos de UTI. E o acesso a essa localidade é muito difícil. Só pode ser feito um monomotor, um voo diário, um aviãozinho de 9 lugares, ou por barco. Eu tive o cuidado de separar a mesma equipe para passar nos mesmos hospitais todos os dias. Então, o médico que chega no dia seguinte, muitas vezes ele pergunta pra gente o que estava acontecendo, porque é a gente que está todos os dias. Realmente, a saúde é um privilégio. É um privilégio. Para essa localidade é um privilégio. E a gente poder levar isso pela telemedicina, que acaba sendo muito mais barato, né? O que a gente fornece? Um tablet, uma plataforma que foi uma plataforma desenvolvida por nós e a expertise do profissional que está aqui, né? E eu consigo com 3 equipes, eu vejo 157 pacientes no país inteiro. É um abismo muito grande na qualidade do atendimento. Então, a gente vê o quanto faz diferença a gente ser treinado, exigido e ser conectado ao propósito do que a instituição exige. Faz toda a diferença mesmo. Mas poder levar isso para fora é algo que ultrapassa a questão profissional, né? Vai para o âmbito pessoal de você poder devolver aquilo que a gente desenvolve aqui para a sociedade. Bom, esse então, né, eu acho que é um exemplo, né, que reforça o quanto a gente precisa estar e desenvolver uma jornada, um cuidado centrado nas pessoas, né, nos problemas que a gente quer resolver. E eu gosto muito dessa provocação, né, que essa frase traz, né, que muitas vezes a gente busca desenhar estratégias muito rasas, né, sem talvez colocar todo mundo na mesa que precisa ser colocado para desenvolver e dar conta dos problemas complexos que hoje a gente tem. Né? Tem também a síndrome do herói, né, que a gente fala, que a gente acha que a gente vai resolver talvez sozinhos algumas coisas, e isso não é verdade, né? A gente precisa cada vez mais trabalhar em colaboração, em rede, para que a gente dê conta de todos os desafios que a gente tem hoje quando a gente se vê como um sistema, né? Então, o impacto hoje que o Rio Grande do Sul está tendo, isso vai, né, trazer também impacto para todo o país, para todo o planeta, né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais olhar para isso, né, com urgência. Uma outra frase que eu aprendi, uma pessoa que trabalha aqui no Sírio, que lidera a nossa diversidade aqui, e que eu nunca mais esqueci, toda vez que eu vou falar, eu repito essa frase, que é nada sobre nós sem nós. Então, às vezes, tem tudo a ver com inclusão, né? Às vezes eu quero resolver o problema de alguém que esse grupo, né, de quem está envolvido nesse problema que eu quero resolver não está sentada na mesa de decisão, né? Então, a gente garantir que a gente tenha profissionais, como eu falei, diversas áreas envolvidas, mas também quem representa, né, aquele problema que vai ser resolvido. A gente está ouvindo o usuário, a gente pratica de fato escutativa,
a gente sabe o que vai gerar valor. Hoje, né, também está super na moda falar valor em saúde. Mas, sem começar por isso aqui, a gente não vai gerar valor em saúde. Né? Que valor em saúde é gerar o desfecho que importa para quem? Para a pessoa, para quem a gente está desenhando um serviço, entregando um produto. Então, a gente, né, buscar, aí é um exercício diário, não é fácil a gente discutir, né, tomar decisões quando a gente tem opiniões divergentes, quando o contraditório está sentado na mesa. Isso dá muito trabalho. Mas ele é fundamental e é só a partir disso que a gente vai conseguir evoluir, né, e conseguir, de fato, avançar na forma que a gente entrega a saúde aqui no nosso país. Eu gosto muito também, né, já indo para o final, dessa tríade. Né? A gente fala em tecnologia, em saúde digital, mas ela é só um componente, né, de tudo que engloba quando a gente pensa no futuro. Né? Inovação, pertencimento e confiança, elas precisam, né, estar baseadas não só na tecnologia, mas como, né, a gente coloca esforço, como a gente prioriza o desenvolvimento humano, em paralelo ou em conjunto, a diversidade, a equidade e a inclusão. Né? E também a gente precisa, né, contar com uma cultura organizacional que também dê segurança, né, psicológica para que a gente desenvolva tudo isso. Né? Então, se um desses tripés aqui, né, dessas pontas aqui falhar, a gente talvez vai encontrar dificuldade em avançar, né, e, de fato, usar a tecnologia que a gente tem hoje disponível a nosso favor. E, né, de uma forma mais prática, como eu posso me preparar para ser um profissional, né, que queira desenvolver a habilidade de saúde digital especificamente? Hoje, aqui no país, a gente tem essas 3 organizações que disponibilizam cursos, né, tem certificações também importantes, tanto para as organizações quanto para os profissionais de saúde, que, com certeza, vai trazer a capacidade técnica para a gente. Né, para a gente poder usar melhor as tecnologias. Mas, de novo, né, nunca esquecendo que o principal é a nossa competência humana. E queria encerrar, acho que todos devem ter visto a Caramelo, né, ser resgatada ontem. E eu acho que aqui fica, né, a resposta, né, para todos os nossos desafios enquanto sistema de saúde, não é a tecnologia, né? É a humanidade. Então, queria... Outro vídeo depois eu posso deixar disponível. Quer passar? Então eu vou passar o vídeo para encerrar. A Teleconsula Mais Brasil garante facilmente acesso a um médico especialista. Mas como funciona? O médico faz o encaminhamento para a especialidade desejada. O time de reguladores do projeto avalia o encaminhamento e sinaliza a marcação da consulta para o ambulatório virtual. O caso, então, é agendado pelo complexo regulador e a unidade básica de saúde informa a data e hora ao paciente. Com apenas um clique e alguns passos, o paciente poderá realizar sua teleconsulta de forma simples, segura e sem sair de casa. Com a teleconsulta, é possível realizar atendimentos em todo o território nacional de forma otimizada, sem perder a qualidade do encontro clínico. Mas o que os pacientes estão achando dessa experiência? Foi muito confortável, foi uma consulta que eu tive assim, como se ele estivesse eu ao lado dele, assim. É um projeto que eu acho que deveria já ter há muitos anos. Eu até me assustei, fiquei super feliz, porque já tinha muito tempo, né, que eu estava esperando, mais de 6 meses. Manda tudo direitinho, explica, é de fácil acesso. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha qualquer entendimento assim, muito profundo, né, com as redes, consegue sim fazer essa consulta. Que às vezes as pessoas me perguntam, mas teleconsulta, não, acho que isso não funciona, mas funciona assim, funciona como uma consulta normal.
No início, assim, eu achei meio diferente, né? Porque a gente não é presencial, né? Mas olha, foi bem natural, foi bem como se eu estivesse na frente dela, conversando com ela, sabe? Ela me deixou bem à vontade. E em relação ao meu filho, mais ainda, né? Até porque ele é especial, é muito difícil, né? Então, para mim, assim, foi uma surpresa e foi muito bom. Excelente. Eu acho que a atenção que eu obtive dela, em algumas consultas que eu já tive anteriormente, eu não tive a empatia que eu tive dela. É uma coisa onde você pode fazer em qualquer lugar, coloca no horário da agenda. Eu tinha uma consulta em sistema que estava há meses sem ser atendida. E graças a isso, fluiu rápido. Imagina todo mundo que está esperando uma consulta, se for dessa forma, todo mundo vai ser bem atendido e atendido rápido. Eu achei melhor por videochamada do que próprio no consultório, sabe? Foi muito melhor. Algumas pessoas que não podem sair de casa, a dificuldade, entendeu? Alguns problemas talvez poderiam até se resolver com a teleconsulta, entendeu? Porque ele passa até encaminhamentos, a pessoa precisar de medicamento, facilita para a pessoa, entendeu? Que tenha problemas de locomoção, essas coisas assim. Então, para mim, facilita bastante. Porque às vezes a gente espera muito na fila de espera e fica esperando. E assim eu achei que foi muito rápido. Olha, eu vou te dizer que eu amei. Eu já tive várias consultas em médicos particulares e tudo, e pra mim foi a melhor consulta que eu tive até hoje na área de endocrinologia. Eu até nem vi essa questão da distância, eu senti ela muito perto de mim, uma pessoa muito agradável, tirou todas as minhas dúvidas, me ensinou muito assim, sabe? Foi muito bom mesmo. Principalmente aquelas pessoas que não têm condição de estar se dirigindo até o médico. A questão da proximidade, apesar de estar a quilômetros de distância, ela estava muito próxima de mim. Assim, eu super apoio esse modelo de consulta. Além do acolhimento e assistência à saúde que os pacientes de todo o Brasil recebem, a teleconsulta se tornou uma ferramenta valiosa e eficiente para os médicos cuidarem de quem mais precisa. Conheça a visão dos médicos responsáveis pelos atendimentos. A teleconsulta, ela traz um grande benefício, que é a promoção da equidade, e ela pode se relacionar tanto antes, num mecanismo que a gente pode utilizar como uma qualificação e até uma priorização desses pacientes que têm dificuldade de acesso, seja por barreiras geográficas, seja por barreiras físicas, né? Mas ela é uma ferramenta potente para aumentar o nosso alcance no cenário do SUS. A grande lição que eu tirei da teleconsulta, com relação à questão da consulta presencial, é que ela se relaciona, né? Ela não é ou a consulta presencial, ela é mais a consulta presencial. E ela pode sim ser feita antes da consulta presencial, contanto que seja entendido que em algum momento pode haver necessidade dessa segunda prática. Eu no começo eu era reticente quanto ao projeto de teleconsulta, mas hoje em dia, depois de quase um ano de prática com isso, dá para ver que a gente consegue ajudar bastante gente mesmo. Bom, o maior benefício do atendimento via teleconsulta, eu acho que é a gente conectar alguém que está tão longe, que às vezes não tem acesso a um especialista. Então, a gente conseguir conectar essa pessoa conosco e ajudar é extremamente gratificante e resolutivo. Isso é muito legal. Ela se tornou uma consulta como qualquer outra, onde o médico é capaz de ouvir, é capaz de orientar e é capaz de dar condutas. Tem determinados atendimentos e demandas que você não necessariamente precisa tocar o paciente com as mãos. Você se torna presente da mesma forma quando está no real. Eram pessoas que não tinham acesso, ou esse acesso era muito demorado. A partir do momento que a gente pula essa etapa, né, a gente quebra esse muro, é notável que a gente muda a história natural do Sistema Único de Saúde. A importância da teleconsulta vai ser complementar a esse sistema coordenado, longitudinal de cuidado. Não existe telemedicina. Na verdade, existe medicina. Não existe teleconsulta. Existe consulta. O nome novo, às vezes, nos distancia do que, na verdade, é na prática, que é cuidar de pessoas. A teleconsulta ofertada pelo Regula Mais Brasil está transformando o acesso à saúde no país, fortalecendo a equidade no cuidado. Muito obrigada.